Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um tema que foi pedido por vocês. Eu recebi algumas mensagens de algumas pessoas pedindo para nós falarmos um pouco sobre o celibato. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o que é o chamado do celibato. Então confere aí. Então, gente, o que é o chamado ao celibato, né? Eu gosto muito de falar sobre esse assunto porque muitas pessoas trazem, né, na sua mente que o celibato ele é algo exclusivo para os padres. Então, só os padres são celibatários na igreja. Ninguém mais pode ser celibatário ou aquelas pessoas que são chamadas à vida religiosa. Mas nós vamos mostrar aqui, né, através deste estudo, que o celibato ele é uma proposta do Senhor para qualquer pessoa. Esse estudo ele é destinado a todas as pessoas que têm um desejo de conhecer melhor o celibato, para a sua vida pessoal, para conhecer melhor na nossa fé católica, ou também para quem tem, né, um chamado aí ao celibato, não exclusivamente para o sacerdote, para o padre. Porque o celibato sacerdotal ele tem algumas nuances específicas para o sacramento da ordem. Quem sabe, né, um dia a gente estiver falando um pouco sobre sacramentos, que é um tema que eu particularmente amo, né? A parte que eu mais amo de toda a nossa fé é falar sobre a graça. Então, sacramentos é um tema que eu gosto muito, né? Não tive ainda a oportunidade de falar sobre os sacramentos com vocês, quem sabe a gente tem essa oportunidade. Mas esse estudo também se aplica, né, ao clero, claro, porque é algo que eles vivem também, né, enquanto vocação ao celibato, mas também para todas as pessoas que aí têm um chamado, né, ao celibato. Para quem não sabe ou se sabe, eu, por exemplo, sou celibatária, eu sou leiga, eu não sou vinculada a nenhuma congregação, a nenhuma associação, eu sou apenas uma paroquiana, mas eu sou celibatária, já tem aí 4 anos, né? Eu fiz o meu voto no dia 8 de dezembro de 2014, no dia da Imaculada Conceição. Primeiramente, gente, a essência do celibato é uma revelação divina, é uma epifania. Se a gente for investigar na Bíblia, o celibato ele é totalmente inaugurado no Novo Testamento. No Antigo Testamento não tem nada falando sobre o celibato, ele não existia. Inclusive a virgindade ou até a esterilidade era vista como uma maldição, porque a bênção de Deus ela era manifestada no legado familiar, né, na bênção da prole. Então, quanto mais as pessoas tinham, né, herdeiros, tinham filhos, mais abençoado era aquela realidade, aquela família. Tem até uns casos curiosos, né, no Antigo Testamento de mulheres que choravam a sua virgindade, porque era realmente algo assim, muito catastrófico, assim, você viver essa realidade porque não tinha essa dimensão de eternidade, era mesmo como você podia perpetuar o seu laço sanguíneo aqui na Terra. Ou seja, o celibato ele precisou vir diretamente da boca de Deus para romper com toda esta lógica, para inaugurar, né, a nova aliança e todos esses desígnios que o Senhor tinha para o seu povo. Bom, então vamos analisar toda a base bíblica, né, que fala sobre essa questão do celibato. Primeiramente, nós vamos analisar o celibato por amor ao reino dos céus. Lá em Mateus 19, mostra aquele episódio em que Jesus estava ali conversando, né, com os fariseus, e eles estavam perguntando para Jesus sobre a dimensão do casamento, do adultério, como que era essa realidade. E depois os discípulos falam assim: disseram-lhe seus discípulos: se é assim a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhe disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, há eunucos que assim se tornaram pelos homens, e há eunucos que se fizeram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem poder compreender, compreenda. Então vamos agora analisar ponto por ponto essa passagem. Primeiramente, eu queria colocar com vocês é que Jesus não fica no raso contrapondo o matrimônio ao celibato, né? Mas ele recorre a um outro princípio por causa do reino dos céus. E é muito importante isso, gente, porque muitas pessoas, para poder justificar o celibato, denigrem o matrimônio, e isso é algo totalmente equivocado. Tanto o matrimônio quanto o celibato, eles vieram do mesmo espírito, então podem ser elas contraditórias?
Não tem como, né, gente? Então, nós temos que, primeiramente, amar o sacramento do matrimônio, amar aquilo que é o casamento e encontrar no matrimônio também aquelas inspirações para o nosso próprio celibato, que também é um casamento, como nós vamos ver daqui um pouquinho mais para frente. O matrimônio e o celibato são duas vocações que se espelham, que se complementam. O celibatário, né, quando ele vê o matrimônio, ele se recorda que não é bom que o homem esteja só, que nós viemos para este mundo para viver em sociedade, para estabelecer contatos, né, como comunidade. Mas o matrimônio também vê no celibatário que o meu reino não é deste mundo, que o matrimônio é um estágio temporário, mas eu estou a caminho a uma outra dimensão, a um outro casamento. Como diz no Catecismo no parágrafo 2349, existem 3 formas da virtude da castidade. A primeira dos esposos, a segunda da viuvez, a terceira da virgindade. Nós não louvamos uma delas excluindo as outras. Nisso, a disciplina da Igreja é rica. Lá em 1 Coríntios 7, do versículo 7 ao 9, fala assim: porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Mas, se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Outro ponto também dessa passagem é que Jesus faz uma firme distinção de que o celibato é um caráter voluntário e sobrenatural. Ou seja, o celibato, ele precisa ter este caráter sobrenatural, ele precisa ter esta motivação que é o amor do reino dos céus. Então, por exemplo, uma pessoa que ela é solteira, porque ela decidiu ser solteira para se dedicar à sua carreira, não é o celibato que Jesus está falando. Uma pessoa que é simplesmente solteira porque não encontrou ninguém para se casar e acabou que ela não se envolveu com ninguém. Mas é uma pessoa que, com a sua intenção de coração, ela se tornou eunuca, como fala aqui, né, na passagem, por amor ao reino dos céus. Então, a dedicação da sua vida é de fazer com que este reino possa acontecer, que a palavra de Jesus possa chegar aos corações, ou através da intercessão, ou através de um voluntariado, ou através de uma missão específica, mas de uma forma que ela aplique a sua vida para que o reino de Deus possa acontecer. Muitas pessoas, né, ficam reclamando do celibato, né, falam que o celibato tinha que acabar na igreja e tudo, mas isso nunca veio da boca de um celibatário, né, é sempre de uma pessoa que está de fora. Então, por que as pessoas se incomodam tanto com o celibatário? Porque a opção dele foi livre, ele escolheu ser celibatário, ninguém o obrigou. Deve ser porque, como diz Papa Bento XVI, né, que o celibato ele é um grande escândalo, né, porque ele mostra e atesta que Deus é vivido como realidade. Um terceiro ponto também dessa passagem é que o celibato traz sobretudo a marca da semelhança com Cristo, que também fez a escolha pelo celibato. Então, Jesus começou a falar do celibato, mas era algo muito estranho para os discípulos, porque não existia celibato, não existia essa dimensão, mas eles puderam compreender porque Jesus era celibatário. Então, também para mostrar que essa novidade, né, veio mesmo da parte de Jesus. Bem, nesta passagem nos mostra a dimensão escatológica, porque ao mesmo tempo em que Jesus eleva o matrimônio a um sacramento, né, porque já existiu o matrimônio no Antigo Testamento, mas Jesus eleva a condição de sacramento, né, do matrimônio, também nos mostra, né, que o celibato já é uma prenúncia escatológica, né, dessa realidade do nosso casamento com Deus, do casamento entre a humanidade e Deus. Ou seja, todos nós participaremos deste casamento, até mesmo você que se fez a opção pelo matrimônio também vai viver este casamento. Mas o celibatário, ele na verdade faz uma renúncia que é ao mesmo tempo uma afirmação. Como fala lá em Marcos 12:25, porquanto quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como anjos que estão no céu. Ou seja, nos mostra que realmente o casamento aqui da Terra, ele é um estágio mesmo transitório. O celibatário, então, tem essa
tarefa que não é apenas subjetiva, mas objetiva, que não é apenas um caráter particular, mas também eclesial, que é o quê? A manifestação visível da igreja esposa de Cristo, de ser uma pequena epifania. Outro ponto também dessa passagem é a dimensão dos conselhos evangélicos. Por quê? Dentro da espiritualidade existe uma realidade que é o estado de perfeição cristã, que é a vivência dos 3 conselhos evangélicos. E todas as pessoas são convidadas a viver os conselhos evangélicos, inclusive também quem é casado, na dimensão da castidade, também na sua realidade, a pobreza e a obediência. Mas o celibatário vive de forma mais radical os conselhos evangélicos. Essa vivência dos conselhos evangélicos, ele não está necessariamente ligado ao seu chamamento, né? Porque eu vivo então os meus nozinhos, eu já estou então consagrado. Não, mas é na generosidade, é na forma como se vive esses conselhos evangélicos, na caridade, que você pode então crescer na espiritualidade e também neste encontro pessoal com o Senhor. E o voto de castidade, de celibato, ele está muito ligado, ao voto da pobreza. Ele é muito intrinsecamente ligado à pobreza, porque realmente é a oferta afetiva, do coração, de todas as áreas, não só a não ter uma pessoa, com quem eu vou me relacionar ali, mas também de criar, um coração que não seja apegado a nenhuma criatura. O voto da castidade quebra o ídolo de fazer as pessoas o meu Deus. O voto da pobreza quebra o ídolo de fazer os bens materiais como o meu Deus. E o voto da obediência quebra o ídolo de mim mesmo, de ser eu mesma o meu Deus. Se não for para viver os conselhos evangélicos para combater a idolatria, vivê-los é um absurdo, Por isso que nós devemos estar com o coração muito mergulhado em Deus. Algumas pessoas podem se perguntar, mas por que eu tenho que viver o celibato, Por amor ao reino dos céus, porque não devia ser como antes no Antigo Testamento, em que havia um matrimônio. E nós encontramos então a resposta também lá na Sagrada Escritura, no capítulo 1 de 1 Coríntios, versículo 21. Com efeito, já que o mundo, por meio da sabedoria, não reconheceu a Deus na sabedoria divina, é pela loucura da mensagem que aprouve a Deus salvar os que creem. Se pela vontade, pela inteligência, as pessoas renegaram a vontade de Deus, então aprouve o Senhor apontar um outro caminho. O Novo Testamento é assim, ele revela a glória de Deus na humildade, a riqueza na pobreza e a sabedoria na loucura. Então, um Deus que se revela como sofredor, como louco e como pobre, ter também, então, um servo que se manifesta de uma maneira aí todo satisfeito, todo imbuído de riquezas, Ou então, como se tivesse toda uma intelectualidade que confronta, com o Evangelho. A outra questão bíblica, sobre o celibato é o caráter matrimonial, um coração indiviso. É muito interessante nós termos essa consciência que o celibato ele não é uma solteirice, mas ele é uma aliança, como mostra também lá em 1 Coríntios 7, do versículo 32 ao 33. E bem quisera eu que estivesseis sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar o Senhor, mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. Ou seja, Jesus mostra, no trecho que a gente analisou antes, que o celibato é por uma causa, pelo reino dos céus. E São Paulo ele já mostra o celibato por uma pessoa, que é Jesus. Analisando também esse pequeno trecho, Por que então São Paulo fala sobre essa questão das preocupações, que aquele que é casado, tem as preocupações próprias do lar e aquele que não é casado tem outras preocupações. Que preocupações são essas? Será que seriam os bens eclesiásticos? Será que seriam as estatísticas? A preocupação do celibatário são pelas almas, as almas que nosso Senhor morreu, que entregou cada gota de sangue para salvar. Então, este deve ser a atenção total do celibatário, de realmente se preocupar com as dimensões do reino, de se preocupar com as questões do Senhor. Também fala assim lá em 1 Coríntios 7, do versículo 37 ao 38. De sorte que o que dá em casamento faz bem, mas o que não dá em casamento faz melhor.
É como aquilo que nós falamos, né? Que não existe contraposição entre matrimônio e celibato. O matrimônio, ele é bom, ele é ótimo, mas quem não casa faz melhor, porque pode estar mais ali dedicado à igreja universal, porque a família, né, é a igreja doméstica, então tem toda uma dedicação que é própria do lar, mas o celibatário, ele tem esse coração mais difusivo, né, mais oblativo pelas realidades universais. Um outro ponto também é a questão do coração indiviso, né? Essa intimidade com o Senhor sem distrações, porque a grande meta da espiritualidade é essa, né? De fazer de que nós sejamos uma pessoa para a pessoa una, né? Ou seja, a nossa reunificação interior, daquilo que foi se perdendo pelas nossas distrações, tendo essa consciência que os afetos humanos, eles podem sim trazer cargas de possessividade, de egoísmo, de dependência afetiva. Tudo isso para a gente encontrar mesmo esse ponto, né, da pureza de coração, que é esse coração realmente puro, que não está contaminado com as minhas taxinhas, em que eu falo assim, eu faço isso por você hoje, mas amanhã você faz isso para mim, né? Que a gente coloca as nossas próprias vontades, o nosso amor próprio, os nossos interesses, e aí nós não vivemos de fato o que é um coração diviso, o que é um coração puro, né? Um coração que é realmente doado sem reservas e que não espera retribuição, que não espera, né, nem mesmo o aplauso, mas simplesmente que o Senhor saiba aquele bem que eu realizei. Um outro ponto, né, como Paulo fala, que é o celibato por uma pessoa, por Jesus, é esse amor concreto e esponsal. Ou seja, o celibatário, ele não troca, né, o amor concreto por um abstrato, uma pessoa real por uma pessoa imaginária, mas ele troca uma pessoa real por outra infinitamente real. A diferença é que um é segundo a carne e outro é segundo o espírito. Então também nós somos chamados a viver como, né, fala, né, de não viver como uma só carne, como é o casamento, o matrimônio, mas viver como um só espírito, assim como pode falar, né, São Paulo, né, que já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Um outro ponto também é que nós devemos ter essa consciência que o celibato, ele é um constante sacrifício, porque se o cônjuge, né, na verdade é uma eucaristia, nós também somos chamados a ser uma eucaristia, como o próprio Senhor nos fala, né, dá a vós mesmos de comer. Isto é o meu corpo que é entregue por vós. Ou seja, a união do celibatário com o Senhor é na cruz. E aí é muito interessante, gente, porque realmente é uma constante oblação, é um sacrifício vivo. A semente, né, para poder gerar o fruto, ela precisa morrer, né, como diz o Evangelho, né? Se o grão de trigo que cai na terra não morre, permanece só, mas se morre, produz muito fruto. Que todo parto dói, né? E temos essa consciência que nós somos desenraizados da terra em que nós somos plantados, né? Que nós crescemos, toda essa consciência, né, de que nós fomos educados para o matrimônio. Então, exige mesmo este sacrifício. Também ninguém deve pensar que se você está aí à procura de uma virtude, né, de ser virtuoso, que você vai estar imune das tentações, porque elas vão vir. Vão vir. Isso é uma coisa que você pode mesmo aí colocar no seu coraçãozinho. Mas sempre vendo que a tentação nem sempre é um mal, mas é um bem, né? Como fala lá na palavra em 1 Coríntios 10, versículo 13. Com a tentação, Deus nos dará sempre o meio de sair dela e a força para superar. Quando vier as tentações, as lutas, né? E aí a gente for colocado a fogo para purificar o nosso coração, os nossos sentimentos, é nessa hora que nós devemos lembrar. Bom, foi por isso mesmo que eu decidi ser celibatário. É exatamente isso que eu escolhi oferecer para o reino dos céus. O celibato, ele também é um carisma e por isso ele tem que ser vivido como um dom. Viver de forma profética, carismaticamente. Se o celibato é carisma, ele também deve ser vivido com liberdade, como fala lá em 2 Coríntios 3, versículo 17. Onde está o Espírito do Senhor, está a liberdade. É uma liberdade que significa ausência de tabus, ausência de complexos, ausência de desconfortos. E não pode deixar que alguém domine ou absorva o seu coração, ainda que ele ame e seja profundamente amado. Deus é a própria liberdade nele, e talvez o sinal mais inequívoco de um coração mesmo vivendo a plenitude do celibato é essa liberdade. Essa é uma realidade muito verdadeira, que aquele que é livre liberta.
Então nós devemos viver toda essa liberdade, né, na graça do Senhor, e aí nós vamos alcançar a plenitude. Também, né, um ponto que é fundamental para o celibato é a fertilidade, né? O celibato de forma alguma pode ser estéril, mas ele tem que produzir, né, mães e pais espirituais que possam realmente gerar, né, esta vida nova aos demais, né, de formas diversas, conforme for os carismas que essa pessoa for chamada. Belo ver, né, quantas pessoas que doam o seu amor, o seu carinho, a sua dedicação a crianças, por exemplo, órfãs, que não têm pais, não têm mães, e aquelas mulheres, aqueles homens ali que doam sua vida a Deus, também podem ser pais e mães dessas crianças que não são suas segundo a carne. Celibatários que cuidam de anciãos, de doentes que estão nos hospitais. Talvez aquela dimensão da clausura, né, em que eles trazem sobre si o pecado de outros através da intercessão para poder apresentar a Deus. E o último ponto que eu queria falar é que o celibato ele atesta a veracidade da Igreja Católica. Essa igreja linda, maravilhosa que é a Igreja Católica. Por exemplo, lá na parábola do jovem rico, né, que o jovem fala: Senhor, o que eu preciso fazer para poder conquistar a vida eterna? Aí o Senhor fala: vai e vive os mandamentos. Mas ele fala: mas eu já vivo isso desde a minha juventude, o que eu posso fazer mais? Então o Senhor fala: vai, vende tudo, dá aos pobres, depois volta e me siga. E ele voltou muito triste porque ele tinha muitos bens e não podia vender. E depois São Pedro fala, né, nossa, mas então, eis que nós deixamos tudo para te seguir. E aí o Senhor fala: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, no sentido do celibato, mulher ou esposo, homem, ou filhos, né, essa dimensão também da própria maternidade biológica ou paternidade biológica, pelo reino de Deus, ou seja, por esse motivo, que não há de receber o cêntuplo e na vida vindoura a vida eterna. Ou seja, essa que é a maior riqueza da Igreja Católica, né? Que foi toda essa dimensão em que vários celibatários doaram suas vidas para fazer da Igreja Católica a maior instituição caritativa do planeta Terra, com maior número de orfanatos, escolas, hospitais, leprosários, asilos. Analisando todo o cristianismo, qual é a outra frente cristã que prega a pobreza? Qual é a outra frente cristã que prega o celibato? A Igreja Católica é a única instituição que fala sobre estes bens que o próprio Senhor já falou. Por isso que nós temos que defender a Igreja quando falam que o celibato é uma ideologia, que foi algo que foi a Igreja que inventou. Interessante, né, visualizar que a fenomenologia das religiões conhece, né, às vezes muitos aspectos de celibato, pelo menos temporária. Mas é como um motivo negativo, né? Por exemplo, da abstenção do mundo, porque o corpo é algo ruim, né? Como, por exemplo, às vezes as dimensões da gnose, né? Que fala do jejum do mundo, matérias como o budismo, ou outras frentes, né, como um motivo ritual. Então, quem fala que, não, o celibato é porque tá falando que o sexo é um negócio ruim, que o corpo é ruim, isso não é catolicismo, isso não é cristianismo. São essas outras frentes de religião que pregam isso. A Igreja Católica sempre viu o celibato de um modo afirmativo, um modo de falar, sim, eu vivo o celibato por amor ao reino dos céus. Ou seja, por mais que o celibato para nós, sim, tenha um caráter ascético, tenha um valor de sacrifício, o fundamento do celibato, ele é o próprio Senhor, ele é um motivo afirmativo. Então, gente, para a gente concluir essa nossa partilha sobre o celibato, eu separei este poema lindo de Santa Teresa de Ávila, que eu sempre gosto de falar dele porque é realmente maravilhoso. Então, vamos ler este poema que fala assim: não me move, Senhor, para te amar, o céu que me prometestes, nem me move o inferno tão temido, para deixar por isso de te ofender. Tu me moves, Senhor, move-me ver-te pregada em uma cruz escarnecido. Move-me ver teu corpo tão ferido. Move-me tuas afrontas, tua morte. Move-me, enfim, o teu amor, de tal maneira que ainda que não houvesse o céu, eu te amaria, e ainda que não houvesse inferno, eu te temeria. Nada tens que me dar para que eu te queira, porque mesmo que eu não esperasse o que eu espero,
o mesmo que eu te quero, eu te quereria. Ai, que lindo, gente, é isso mesmo. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Depois vocês podem mandar mais sugestões de temas que vocês gostariam que nós falássemos aqui. Se você gostou, clica aí no gostei, tá bom? E também divulgue para os seus amigos, para que mais pessoas conheçam a verdade de Deus, e a verdade nos libertará. Inscreva-se também no canal e curta lá a nossa página do Face para você acompanhar as nossas atualizações e não perder mais nenhum estudo, tá bom? Um grande beijo para vocês, graça e paz.